Graças a Deus, meus irmãos, que bom ter você com a gente aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre essa série de mensagens, sobre propósito, sobre missão. E eu creio que Deus hoje vai despertar seu coração a manter-se sempre com um olhar no propósito que Deus colocou para a sua vida. Nós vimos na semana passada que Deus nos fez para adorá-lo, para glorificá-lo e para ser uma bênção na sociedade onde nós estamos inseridos. Mas antes de nós darmos seguimento à palavra, eu gostaria de orar com você. Pai, eu quero mais uma vez, estando na Tua presença, orar com aqueles que estão conosco, que estão neste momento conectados por meio, ó Pai, dessa rede social. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra nosso coração, que o Senhor nos desperte, ó Deus, para entendermos o Teu propósito para a nossa vida, mas também, ó Deus, mantermos a nossa vida nesse propósito. Porque eu sei, ó Deus, que muitos de nós somos tentados a abandonar o Teu propósito muitas vezes. Nós somos tentados a deixar com que as coisas da vida nos afastem daquilo que o Senhor tem para nós. Mas que nessa noite nós possamos, com um olhar na Tua palavra, manter o nosso coração avivado no Teu propósito, manter o nosso coração alinhado à Tua vontade, em nome de Jesus. Bom, gente, eu quero falar com você então sobre mantendo-se no propósito. Eu quero começar fazendo uma afirmação que eu li essa semana num livro, que ele diz assim: descobrir o propósito que você tem é uma promoção absoluta para uma vida elevada. Quando você descobre o seu propósito, quando você descobre por que você existe, você é promovido a viver uma vida elevada. E quando eu li essa frase, imediatamente eu pensei no propósito de Deus para a nossa vida. Como o pastor Euler bem colocou, né? E quando a gente descobre esse propósito, quando a gente vive por esse propósito, então nós encontramos uma promoção a uma vida mais elevada, a uma vida mais dinâmica, uma vida que eu creio que é muito diferente de uma vida comum que você possa viver. Então, quando você descobre o propósito que você tem em Deus, você é promovido a viver o melhor de Deus. Você é promovido a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas, porém, todavia, mais do que descobrir o seu propósito, depois que você descobre o seu propósito, você precisa se manter nesse propósito. Você tem que ter a consciência, eu preciso ter a consciência de que estar no propósito divino exige de nós uma série de fatores. Exige de nós uma série de coisas que nós vamos ver nessa noite, que nós temos que olhar para a vida e manter um olhar sempre focado nesse propósito que Deus tem para mim e para você. Então, mais do que descobrir o nosso propósito quanto ser humano, como humanidade, nós precisamos observar, analisar como nos manter nesse propósito. Você descobriu o seu propósito, você sabe por que Deus fez você entendeu isso, mas como que você se mantém nesse propósito? E eu penso que o propósito, ele é o destino onde nós pretendemos chegar. O propósito é o destino aonde eu e você pretendemos chegar. Quando você coloca um propósito na sua vida, tem o início desse propósito e aonde você quer chegar com esse propósito. Vou fazer um exemplo para você bem simples e bem rápido. No ano de 2019, no mês de novembro, eu coloquei um propósito na minha vida, que eu não tomaria mais refrigerante. Eu tomei uma decisão em novembro de 2009, eu não vou mais tomar refrigerante. Esse era o meu propósito. E eu, para cumprir esse propósito, eu sei que eu preciso chegar em determinado local, em determinado lugar. Eu preciso caminhar uma trajetória de tempo para conseguir vencer. Então, já faz 1 ano e 3 meses que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Isso eu coloquei como propósito para a minha vida, não tomar mais. Mas tem um destino onde eu quero chegar. E qual é o destino? É nunca mais tomar refrigerante. Quando você assume um compromisso com Jesus, com Deus, você tem um início. E esse início
te dá um propósito, e esse propósito te leva a um destino. Esse propósito te leva a você chegar em um determinado lugar. E qual que é o determinado lugar? Um dia nós vamos morar com Deus nos céus, né? Então nós começamos a nossa trajetória com o propósito de glorificar, amar a Deus, amar as pessoas, amar a si mesmo. Mas qual que é o nosso destino final? É chegar ao céu. Esse é o nosso destino. Então o propósito ele tem a ver com o início e também o destino que nós desejamos chegar. E hoje eu quero trabalhar com você o processo desse caminho. Então eu quero falar sobre essenciais para se manter no propósito. E aí eu quero pensar um pouquinho com você na vida de Moisés novamente. Já falei sobre Moisés um pouquinho no final de semana, no sábado, e agora eu quero falar de novo. Um pouquinho da história de Moisés quando ainda bebê. Você sabe que o rei do Egito mandou matar os primogênitos, mandou matar as crianças, e Moisés então é colocado num cesto, porque a mãe não quis matá-lo, e esse cesto então é colocado no rio, e esse rio vai dar de frente na casa de uma das princesas do rei do Egito. E essa mulher então recolhe ele e cuida dele. Moisés cresce dentro daquele ambiente, Moisés se forma dentro de um ambiente de reinado, ele aprende com os melhores professores daquela época, ele é ensinado, ele está sendo preparado para ser, um governador do Egito, ele está sendo preparado para ser alguém muito especial dentro do Egito. Mas chega um momento da história dele que ele precisa romper com essas coisas e cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, Moisés rompe com tudo isso. E a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, eu quero ler com você, 23 a 26, fala o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava as recompensas. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que ele foi um cara que cumpriu com o seu propósito. Mas para que ele cumprisse o seu propósito, ele precisou romper com o passado. Ele precisou abrir mão do seu passado. Mas não foi só isso. Ao longo da história de Moisés, ele precisou também se manter firme. E aqui entra então alguns essenciais para nós mantermos o nosso propósito. O primeiro essencial é dependência de Deus. Se você quer manter o seu propósito que Deus colocou você para fazer nessa terra, você precisa depender de Deus. Depender de Deus é confiar na soberania de Deus. Depender de Deus é se entregar por completo. Depender de Deus é você declarar com a sua vida que você não comanda mais você, mas que Deus comanda a sua vida. Que Deus está no controle absoluto de tudo que você é e tudo que você faz. Então, eu preciso aprender a depender de Deus. Se eu quero viver o processo do propósito de Deus para a minha vida, eu preciso depender dele, confiar nele, entregar o meu caminho ao Senhor, entregar os meus planos ao Senhor e confiar que ele tem o bom propósito para a minha vida e que ele já colocou esse propósito para que eu chegue em determinado lugar e alcance tudo aquilo que ele tem para mim. Eu quero que você pense na sua vida. Você tem dependido de Deus para cumprir o propósito dele na sua vida? Ou você tem aceitado fazer qualquer tipo de coisa na sua vida sem antes depender da presença de Deus? Sem antes depender da vontade de Deus? Sem antes ouvir a Deus? Então, depender de Deus é você ouvir a Deus. É você escutar Deus falar com você. É você abrir seu coração e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo que eu quero escutar o Senhor. Eu quero discernir a tua voz no meio de tantas vozes. Eu quero escutar o que o Senhor tem para a minha vida. O segundo essencial para você e eu mantermos o nosso propósito é nós entendermos que nós precisamos pagar um preço. Existe um preço a ser pago para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Eu e você vamos ter que nos esforçar. Eu e você vamos ter que nos disciplinar. Eu e você vamos ter que nos ser determinados para atingir o propósito que Deus colocou para nós.
Não vai ser fácil cumprir com o propósito divino nesse mundo. As lutas serão grandes, os desafios serão grandes, os problemas serão também enormes, mas quando você está na direção de Deus, quando você está seguindo o propósito de Deus, você pode ter certeza, pode ter convicção que vai ter um preço a ser pago. Mas se você permanecer fiel, o futuro vai ser abençoador. O futuro vai ser maravilhoso. Eu creio nisso com toda a força do meu coração, mas eu tenho plena consciência que para o propósito de Deus continuar se cumprindo na minha vida e na sua vida, nós vamos ter um preço a pagar. Preço de oração, preço da leitura da palavra de Deus, preço de, às vezes, ter que padecer algumas circunstâncias, algumas situações difíceis para que o propósito final de Deus seja alcançado. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito. Ele tem um lugar onde Ele quer levar você. O que Ele quer fazer com a sua vida. Há um propósito de Deus poderoso sobre você. Agora você tem que compreender que você precisa depender de Deus e você vai ter que pagar um preço. Não existe facilidade no reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado na pressão. Mas Deus honra. E Deus faz a diferença. Eu e você temos que acreditar nisso. Eu quero terminar com uma frase que eu escrevi, que diz assim: o que nós fazemos hoje com o propósito que Deus nos deu, ecoará por toda a eternidade. O que você faz com o propósito que Deus lhe deu, vai ecoar para a eternidade. Vai ecoar para o lugar aonde Deus quer levar você. Viver eternamente com Ele. Mas começa aqui, agora. É hoje. Depende de você entender o seu propósito e se manter no propósito, dependendo de Deus, mas também pagando o preço, se dedicando, se esforçando, sendo determinado, buscando a face de Deus e cumprindo com a vontade dEle para a sua vida. Que Deus possa abençoar você e que Ele possa cumprir todo o propósito dEle para a sua vida. Deus te abençoe, fique na bênção e na paz do Senhor Jesus.